Boa noite. Você já fez alguma coisa mesmo sabendo que aquilo era errado? Fumar um cigarrinho, furar a dieta, comendo um docinho, ou até mesmo colar na prova? E aí? Meu nome é Ellen Aureliano e hoje, junto com os meus colegas do curso de psicologia, vamos falar sobre um dos assuntos mais atuais para quem busca compreender o nosso mundo: a dissonância cognitiva. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E aí? Tava curtindo a música, né? Mas já ela vai fazer sentido. Então, você já se encontrou em alguma dessas situações? Pois bem, não precisa se comprometer daí não. Basta saber que esses são alguns exemplos de atitudes que podem gerar um certo desconforto, como se a gente estivesse decepcionando a nós mesmos. É isso aí. Essa sensação é resultado da dissonância cognitiva, um fenômeno que acontece quando os nossos comportamentos entram em contradição com os nossos valores e nossas crenças. Apesar de atual, esse é um dos conceitos mais clássicos apresentados pela psicologia. Para nos situarmos na história, pode-se dizer que no ano de 1934, um pesquisador norte-americano chamado Leon Festinger tinha o interesse em estudar como as informações transmitidas por mídias de massa, como os jornais, poderiam afetar a forma com a qual as pessoas repassavam uma mesma notícia interpessoalmente, ou seja, de pessoa para pessoa. A partir de uma reportagem específica sobre um terremoto que havia ocorrido na Índia, observou-se que as informações que se repassavam entre as pessoas apresentavam uma gravidade muito maior do evento do que de fato havia acontecido. Nesse trabalho, publicado por Festinger, o mesmo questiona: apesar de um evento tão terrível, como este ter acontecido, por que motivo as pessoas ainda querem provocar mais ansiedade, aumentando-o em gravidade? Bom, a conclusão do pesquisador era de que um mecanismo social, até então não conhecido, estava sendo descrito. Aparentemente, as pessoas aumentam os eventos factuais como uma estratégia de enfrentamento para não dar conta da ansiedade gerada por não poder fazer nada a respeito dos fatos. Isso chamou a atenção de Festinger, que descreveu vários comportamentos vistos hoje, nos quais descrevemos os fatos de forma mais grave do que de fato é, na busca de apresentar uma realidade que não pareça tão ruim. É como se nós buscássemos amenizar as coisas. O pesquisador dedicou a sua vida ao estudo desse estado de desconforto que ocorre quando se tem crenças ou comportamentos inconsistentes. Este conceito de dissonância cognitiva foi descrito no ano de 1957, explicando muitos comportamentos sociais, sendo usado também para entender o racismo, o comportamento de compras e a forma com a qual nos portamos na presença de outros seres humanos, sejam eles pessoalmente ou de forma virtual. Um fato relevante é que por volta dos anos 50, Festinger e seu grupo de pesquisa infiltraram-se em seitas apocalípticas nos Estados Unidos, no intuito de entender seu funcionamento na prática. Um dos livros que traz essa história é When Prophecy Falls, ou em português, Quando a Profecia Falha, que foi publicado em 1956. Este descreve a história de uma seita
que esperava a chegada de uma inundação que, segundo previsões, acabaria com toda a humanidade no dia 21 de dezembro do ano de 1954. Segundo a líder, Marion Kitch, que havia recebido as mensagens de seres espaciais de um planeta chamado Clarion, viriam buscar os escolhidos e salvá-los da inundação que começaria no Polo Norte e destruiria toda a cidade de Salt Lake. A carta premonitória, escrita por Kitch, na época, foi publicada na cidade e seus seguidores rapidamente abandonaram seus empregos, doaram seus bens e partiram para participar do grandioso evento. Só que na madrugada do dia 21, o grupo notou que nada do que havia sido previsto aconteceu. Nenhum visitante de Clarion havia ido resgatá-los. E às 4 da manhã do mesmo dia, após a tentativa de obterem explicações, Marion apresentou uma carta psicografada aos seguidores, na qual encontrava-se o relato de que a fé e a qualidade dos seguidores que ali estavam reunidos era de uma grandeza muito maior do que em qualquer outro período da história. E isto havia feito com que a ira de Deus fosse aplacada, decidindo então poupar o mundo de toda a destruição. Desta forma, ao invés de ter sua crença diminuída, os integrantes do grupo tiveram sua fé fortalecida. Isso mesmo. Mesmo na ausência de evidências formais, do contrário, observou-se aí a dissonância na prática. Muitas outras experiências foram realizadas onde se pôde perceber a dissonância cognitiva. Alguns cientistas encontraram no cérebro humano quais as áreas relacionadas com a dissonância cognitiva. E durante essas tarefas, há uma área cerebral denominada área pré-frontal dorsolateral, que é mais ativa no intuito de tentar reduzir o conflito da pessoa entre o seu desejo de escolha particular, sua opinião, e o que é socialmente esperado. De forma prática, essa área estaria tentando te convencer, fazê-lo acreditar na ideia de que eu nem queria mesmo, ou se todos estão gostando, deve ser bom mesmo. Isso funciona para tentarmos lidar com os conflitos cotidianos de que nós não conseguimos fazer tudo aquilo de que de fato gostaríamos de fazer. Dessa forma, entender a dissonância cognitiva não implica na ideia de que somos seres falhos ou de que nossa racionalidade é limitada. Na verdade, sempre estamos em busca de fazer o que é melhor e o que podemos fazer diante das informações que recebemos. Tomar decisões com base na opinião e na escolha dos outros tem o seu ponto positivo, por proporcionar a adaptação humana dentro do seu processo evolutivo. Isso garantiu, de certa forma, a nossa sobrevivência na espécie. A questão está no fato de que, sabendo dessa nossa tendência adquirida, o marketing e as redes sociais utilizam-se desse fenômeno de dissonância para impedir que tentemos controlar aquilo que nos controla. O entendimento da dissonância cognitiva pode nos ajudar a nos autoconhecer e a compreender a grandiosidade do complexo mundo em que nós vivemos. Aceitar que o objetivo não é estar sempre certo, mas sim estar cada vez menos errado, ajuda-nos a lidar com as complicações da vida, aprendendo a identificar e, de certa forma, a controlar aquilo que nos controla, mudando eventualmente a ideia na busca do nosso constante reequilíbrio. Então, resolver a dissonância de forma saudável envolve, em primeiro lugar, identificar os sentimentos normalmente despertados por ela, como a confusão, o estresse, o constrangimento ou a culpa. O segundo passo é reconhecer e questionar as justificativas automáticas que vêm à cabeça nessa situação e pensar que, honestamente, a humanidade tem traços que nos tornaram mais humanos no momento em que a gente admite que nós não somos infalíveis e que nos ajuda a se conhecer e a nos tornar melhor a cada dia.
Lembra da música do início? O que você quer? Só comida, bebida, diversão, arte? Volta lá e entende o que tem a ver com a dissonância.